Dizem que brasileiro não tem memória. Será? Ou teria a nossa memória histórica sido manipulada e muitas vezes distorcida para que nos lembremos apenas do que é interessante para se manter o status quo vigente? Cultura é um intrincado conjunto de crenças e saberes que vão sendo adquiridos ao longo do tempo e ao qual temos pleno direito. É a nossa memória, nossa história. E o Estação Livre de hoje é sobre isso. Olhar para a história dos quilombos, olhar para a história da resistência do povo negro do país é entender quem somos nós enquanto cidadãos e cidadãs do Brasil. O Brasil quis embranquecer e isso envolvia apagar toda a cultura, tanto negra quanto indígena. A comunidade negra não tem memória, né? Entre aspas. A nossa memória, ela é oral, né? Os grandes griots. A gente está falando aqui de quase 140 anos de história, de luta, de demanda de direitos, de ocupação do espaço público, de ocupação das ruas. Ela é a primeira mulher negra no Brasil a ser presidente de escola de samba. Salve, salve, meu povo irmão. Salve, salve, meu povo. Quem foi o Giba Giba? Ele foi um dos caras mais incríveis que eu conheci. A ema gemeu no tronco do Jurema. Quando Vale é um dos maiores compositores do Brasil e o maior do Maranhão, né? A ema gemeu no tronco do Jurema. E para a gente falar sobre memória, eu recebo aqui a antropóloga e educadora Raíssa Albano de Oliveira e o jornalista e escritor Oswaldo Faustino. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Oswaldo. Muito obrigada pela presença. Oswaldo, a quem interessa um Brasil sem memória? São a todos aqueles que são favorecidos pela nossa ausência de memória. Eu acredito que quem construiu esse modelo de sociedade há muito tempo, um modelo de sociedade construído desde lá da chegada da família real, em 1808, quem construiu quer que a gente só se lembre daquilo que é ensinado, daquilo que é dito. Todo o resto incomoda, todo o resto suscita desejo de mudança. E, Raíssa, coincidentemente, essa memória que é apagada, ela inclui a trajetória de inúmeras pessoas negras, não é? Exatamente, acho que não é coincidentemente, tem intenção. Essa história ela tem uma intenção. Quando a gente conta uma história, a gente parte de um lugar, a gente vive essa história ou não. Então, é muito importante que todas as narrativas sejam incluídas, né? E pensar num país que não olha para o seu passado, é um país que não pode construir um futuro decente para toda a população. E é por isso que nós reunimos vocês aqui, para que a gente pudesse revelar alguma dessas histórias. E que tal se a gente começasse pelo Bexiga? As obras do metrô no Bexiga, em São Paulo, trouxeram à tona uma informação que muita gente ali já conhecia. Naquela região havia um quilombo chamado Saracura. A equipe de arqueologia que acompanha as escavações identificou vestígios da resistência preta. E agora existe uma mobilização para que as obras sejam interrompidas e este patrimônio preservado. Primeiras populações que se fixaram no Bexiga foram as populações negras que lutavam contra a escravização no quilombo do Saracura, ali no fundo do vale, na margem do rio Saracura, onde hoje passa 9 de julho. Porque aquela zona ali que está chamada de Praça 14 Bis, pouca gente se lembra e pouca gente sabe que ali é o vale do rio Saracura, onde tinha antes uma ocupação bem na beiradinha do rio de várias casas e desse quilombo da Saracura. A região toda é uma região historicamente muito importante para a cidade e para o país. Infelizmente, ainda não tão conhecida como deveria ser, para além
da sua parcela populacional italiana. Quando a cidade começou a enriquecer, né, vamos chamar assim, o desenvolvimento, o enriquecimento, e o centro se expandiu, essa comunidade, como acontece até hoje, foi expulsa para um lugar bastante longe. A Vai-Vai, por exemplo, a escola de samba, é outro elemento que indica, né, a longevidade e a importância, a solidez dessa ocupação, desse povoamento, dessa região central da cidade. Quando as obras do metrô, que estavam sendo acompanhadas ali pela equipe da arqueologia, como é exigido pela legislação, encontrou vestígios materiais que eles chamam de arqueológicos, né? E no caso ali, pelo laudo, dá para ver que são vidros, cacos cerâmicos. Esses vestígios arqueológicos são compatíveis em espaço e em tempo com essa ocupação quilombola. A nossa principal demanda é preservar o sítio no território, preservar essa história não só pelo seu passado, mas também compreendendo ela como uma chave para a gente construir um novo futuro para o nosso povo. A população do Bexiga compreende a importância do metrô e eu e nós que estamos nesse movimento em particular compreendemos a importância, inclusive para as populações negras que enfrentam um sistema de transporte tão duro na nossa cidade para trabalhar aqui no centro. A história que pode ser contada com a ajuda desses vestígios, desses caquinhos de coisas que estavam até agora décadas aí embaixo do chão, a gente se apodera desses vestígios para contar, olha só, nós estivemos aqui sempre, esse chão é um chão nosso também. E garantir que a própria futura estação seja também um memorial ao Saracura, à Vai-Vai, que pela segunda vez, né, foi deslocada, despejada da sua sede, para garantir a chamada chegada do progresso. Para nós a estação já será Estação Saracura Vai-Vai. Ali também está a história do Brasil. Olhar para a história dos quilombos, olhar para a história da resistência do povo negro do país é entender quem somos nós enquanto cidadãos e cidadãs do Brasil. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da Saracura, saudade tenho do nosso cordão. Oswaldo, a gente já falou dessa origem, dessa história do Bexiga aqui no programa mais de uma vez. Queria que você falasse pra gente o que significam essas descobertas. A história oficial nos faz invisíveis. Então, cada descoberta dessa é uma forma de estimular uma recontação de história, uma reconcepção da história, um autorreconhecimento nosso, porque sempre nos foram contadas histórias pelo olhar eurocêntrico e feito de uma forma que não nos protagoniza, né? E, de repente, quando você encontra vestígios de um protagonismo, vestígios de que fomos criativos, de que existimos, de que produzimos, né? Então, você recontar a história e mostrar o nosso protagonismo é uma outra coisa. A história tem outros lados, né? É isso que é o mais importante. Raíssa, e aí a gente fala de vestígios. Caco de vidro, uma concha. Como é que a gente consegue ter certeza que esses vestígios são da existência de um quilombo ali? É interessante pensar essa história do quilombo do Saracura, porque é isso, a gente já sabia. E aí é muito bonito a gente ter materialidade nisso, porque a gente já tem essa história já é contada, só que essa história dos quilombos urbanos, dos quilombos que estão na cidade. Então, esse quilombo do Saracura ali no Bexiga, aí a gente também tem o quilombo do Jabaquara, que já era aqui em Santos.
Então é muito importante essa materialidade junto com essa história antiga que a gente já tem. Como o Oswaldo falou, a gente tem essa história oficial, mas a gente também tem a história das populações pretas que estavam ali, dos povos originários que estavam vivendo na cidade de São Paulo, estavam produzindo a cidade, estavam construindo a cidade, só que ela não é celebrada, né? Então a gente está aqui para celebrar essa história, né? Essa materialidade. A gente quer ajuda. celebrar. E sobre essa descoberta de um possível sítio arqueológico no Bexiga, a gente andou pelas ruas do bairro para saber o que as pessoas estão sabendo, se elas estão por dentro dessa novidade. Vamos dar uma olhada? Sítio arqueológico aqui no Bexiga? O que é um sítio arqueológico? Não estava nem sabendo desse sítio arqueológico. Eu tô sabendo que acharam um sítio arqueológico que tem a ver com a galera que era da época dos escravos. Caraca. Da África, é isso, né? Eu li, certo, a informação? Olha, importante eu não sei, mas eu acho interessante. Entendeu? Eu acho bom saber como é que... E também não deixa de ser importante, porque a gente não deixa de querer saber como viviam os nossos antepassados, entendeu? Importante. É isso, eu acho. Pra mim, é um achado que deve contar a história de alguma coisa da cidade ou algo que aconteceu. E é o mesmo sítio, parece ser o mesmo sítio que encontraram na Liberdade aqui, que tinha antigamente, não é isso? Não tem a ver? Da mesma época. Que eu acho que faz parte da nossa história, da nossa cultura, principalmente para a cultura negra, que não tem tanta coisa arqueológica guardada. Isso é muito importante para a cultura africana, porque a minha descendência é africana, então acho que isso é muito válido pra gente. Oswaldo, ela lembrou muito bem, né? A gente encontrou recentemente um sítio arqueológico na Liberdade. Foram encontradas ossadas, né, datadas aí com até 200 anos. Liberdade era a periferia e era por isso que ali era nosso espaço, porque nós sempre vivemos na periferia. Na Liberdade você tinha, por exemplo, a fábrica de pólvora. Por quê? Se explodisse, explodiria só as nossas casinhas, não é verdade? Então, não a cidade. Então, ela não fazia parte da cidade. Na cidade morava elite. Modernização da cidade significa tirar preto. Aí, quando encontraram aqueles primeiros ossos, deu notícia nos jornais, etc. Acabou, passou esqueceu. Foi. Agora, antes que esqueçam a igreja lá dos Aflitos e o cemitério dos Aflitos na parte lá de cima, ainda bem que os quilombolas do Saracura resolveram mostrar a cara e dizer, escuta, nós também tivemos aqui e esse terreno é nosso, esse espaço é nosso. Inclusive, Raíssa, nessa descoberta da Liberdade vai ser construído um memorial que também vai se chamar Memorial dos Aflitos, né? Exatamente, é uma luta de anos ali do pessoal da própria Capela dos Aflitos. Tem toda uma movimentação e também lembrando o Abílio Ferreira, que sempre esteve à frente, escreveu um livro sobre Tebas, enfim, é um jornalista e historiador também que está há muito tempo movimentando ali, é uma luta constante da própria capela para que vire um memorial. Aí a gente está em Aliás, a gente também já contou a história de Tebas aqui no programa. Maravilhoso. No ar desde 2019, o podcast História Preta lança luz sobre eventos e personagens que foram apagados com o passar dos anos. O idealizador do projeto é o Thiago André, que até pouco tempo era militar na Marinha e atualmente, graças a essa boa audiência e ao financiamento coletivo, ele pôde se dedicar exclusivamente a contar essas histórias no podcast. Eu entrei para a Marinha com 18 anos, passei 14 anos na Marinha, hoje eu tenho 33 anos, então foi um bom tempo da minha vida sendo militar, né? Mas ao mesmo tempo que eu era militar, eu fui fazer graduação em História, que minha mãe é professora de História. Enquanto na universidade sempre fui muito estimulado a pensar, a tentar refletir, formular as próprias ideias, inclusive. No militarismo não, você é estimulado a obedecer ordens e cumprir o seu papel ali com uma certa diligência. Então eu passei uns bons anos, pelo menos uns 6, 7 anos,
não cabendo no lugar, não cabendo dentro do militarismo, né? No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea e entrava para a história como a grande redentora dos escravizados do Brasil. Bom, a gente sabe que não é bem essa história, que ela não é uma heroína. Se ela não é heroína, então quem são? No final das contas, fazer podcast foi uma coisa que, como eu costumo dizer, me salvou minha vida. A História Preta é um podcast narrativo, documental, né? E lá eu falo sobre a memória histórica da população negra no Brasil e no mundo. Pegar coisas que eu só via na academia, artigos acadêmicos, livros, coisas que estão ali escondidas e restritas ao ambiente acadêmico, fazer disso algo mais popular, algo que vai para massa, né? Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha do Brasil, a falta de proteção que a pátria nos dá, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo. Então a missão principal é essa, é conseguir levar para o podcast todas as dimensões da vida do brasileiro, ele perceber que houve contribuição negra e contribuição relevante, muitas vezes inventando aquilo que ele ama tanto, como é o caso do samba, ou muitas vezes fazendo de uma coisa que não é invenção dele, muito melhor, que é o caso do futebol, né? Você sabe quem compôs o primeiro samba da história? Pelo telefone, o primeiro samba gravado foi um verdadeiro hit em 1917 e é a composição do Ernesto dos Santos, também conhecido como Donga. Na virada do século XIX para o XX, o Brasil ativamente buscou políticas públicas para embranquecer. O Brasil quis embranquecer e isso envolvia apagar toda a cultura, tanto negra quanto indígena, fazer de tudo que o negro produz em termos de cultura, arte, tudo que o negro faz ou que o negro seja pejorativo, seja menor, seja ruim. O que eu faço com o podcast do História Preta é participar desse debate, disputar essa história, disputar o território, disputar essa memória, porque ela está em disputa ainda, nesse momento ela está em disputa, falando bem, fazendo bem, comunicando bem para todas as pessoas, comunicando com o máximo de pessoas, para que elas, munido desse conhecimento, dessa ferramenta, possam entender melhor o Brasil. Cisne Negro, a nova temporada do História Preta. Esse país deve reparação histórica à população negra. E vamos exigir, sim, que os espaços históricos da população negra, inclusive aqui do Vai-Vai, sejam garantidos. Estação Livre de volta falando sobre a história. E você acabou de ver imagens do ato realizado pelos movimentos populares pela preservação do sítio arqueológico do Saracura. Nós queremos sim que as obras do metrô continuem, mas nós também queremos a nossa memória preservada. E quando a gente fala de apagamento da história do povo preto no país, não estamos falando apenas de livros e documentos. Mesmo na história mais recente, existe uma escassez de notícias e imagens. E é por isso que a plataforma Cultne mantém um acervo digital com mais de 40 anos de registro da memória negra do país. Cultne é uma memória que começa nos anos 80, exatamente 1980, com o trabalho de duas produtoras. E nós iniciamos essas gravações sem maiores pretensões, só de reunir realmente um material para que pudéssemos ter uma memória registrada. Isto que chamo de democracia racial tem sido para o negro apenas humilhação, marginalização, opróbrio, vergonha, ofensa. A comunidade negra não tem memória, né? Entre aspas. A nossa memória, ela é oral, né? Os grandes griots. Então, nós resolvemos fazer o que a gente chamou de quilombo eletrônico, né? A oralidade, né?
através das imagens. Enfim, o letramento, né, a função da CULTNE hoje está dentro do letramento histórico. Não, não, não! A discriminação! Não, não e não! A discriminação! Não, não, não! A discriminação! E o nosso maior desafio atual é manter esse acervo, né? E importante, sempre, de forma gratuita. Estamos aqui hoje pedindo justiça por Moise. Infelizmente, o caso de Moise não é isolado. A cada 23 minutos, esse país mata jovens negros. O marco foi exatamente a vinda de Nelson Mandela ao Brasil. Nesse momento, ninguém conhecia Nelson Mandela, a não ser nós, militantes do movimento negro, né? Na luta contra o apartheid na África do Sul. E a grande mídia não dá a mínima bola para isso. Mas nós registramos a sua chegada ao Rio de Janeiro, onde ele foi recebido pelo movimento negro, artistas tops participaram de um evento que foi fantástico no Sambódromo, com 50 mil pessoas. E aquilo ali ratificou a importância do nosso trabalho, né? Que a gente chama de lado B, né? Nós somos especialistas no lado B. Dentro do nosso acervo, não tem só essa questão acadêmica, né? Tem o nosso lado, vamos dizer, festivo. Michael Jackson, registramos a Michael Jackson na Bahia com o Lobinho. Hoje, a garotada já tem algo a mais do que a minha geração, que teve que buscar autoestima a qualquer preço, né? Esse é o caminho natural. Agora, a distância do racismo, da luta antirracismo, ela não diminuiu. Hoje, os racistas estão mais claros, eles se posicionam mais, saíram do armário, né, usando um termo bem popular, entendeu? Mas a luta é a mesma. E nós não vamos nos render aos avanços que já tivemos. Amigos, poucos terão a oportunidade de viver o momento que estamos vivendo, a construção da paz mundial. Dizer que não é suficiente, sim, não é. Queremos mais, merecemos mais, né? Mas nós tivemos grandes avanços. Eu acredito na nova geração, que está aí, que nasceu com a internet, e essa geração, como eu, tem pressa. Você sabe onde foi o Quilombo dos Palmares? O que aconteceu com os passos depois da morte de Zumbi? Sabe? O que o Quilombo é e representa hoje em dia? Quando a gente está falando, Raíssa, de memória audiovisual, o cinema tem uma importância absurda, né? Fala um pouquinho pra gente. O cinema, ele cria imaginário, né? Assim como a TV. Então, se a gente não tem referências boas do que é ser uma pessoa preta, do que é ser uma mulher negra na TV. Então, eu sou jovem, mas eu tive esse impacto. Eu não tinha referências quando eu era criança, era muito pouco. Até nas bancas de jornal, na produção audiovisual brasileira, assim. A gente tem muitos movimentos de cinema, a gente tem muitos movimentos na televisão, nas novelas, nos programas, mas nos anos 90 era muito complexo, né? Antes, pior ainda. Então, se você não cria a possibilidade de um imaginário para as crianças, como é que elas vão poder desejar ser uma apresentadora de TV como você? Então, o seu papel, enfim, essencial. Ou uma historiadora, ou uma antropóloga, ou uma médica. Se você não tem referência, você não tem um espelho, né? Você não consegue se ver. Não tem. E aí, quando você me fala isso, eu me recordo das minhas aulas de história, que eram uma lástima. A maneira como a história do povo negro me foi apresentada dentro da sala de aula foi uma maneira que me fazia ter vergonha. E os livros didáticos, infelizmente, ainda insistem nessa posição, né, Oswaldo? Então, como é que a gente muda isso?
Então, a gente tem que entender que tudo foi construído para esse ser um país eurocêntrico, né? Eu me lembro que eu fui alfabetizado pela cartilha Caminho Suave. Eu também. A cartilha Caminho Suave é uma menina loirinha e um menininho de cabelo marronzinho. E quando, na edição em que aparece algum pretinho, ele aparece lá longe, ou andando de bicicleta, não está indo para a escola. Então a gente passa muito tempo da nossa infância sendo invisível. Então, como é que a gente vai poder saber quem é, se identificar, se coletivizar, né? Porque nós aprendemos até a desconfiar dos nossos, né? Construíram um imaginário em nosso entorno que a gente tem um pouco... Por que a gente tem dificuldade de votar nos nossos? Mas como é que preto não vota em preto? Claro, a gente não se vê. A gente não se reconhece, então a gente sempre confia mais no outro, que é diferente de nós. Então, o cinema é fundamental, a cultura é fundamental. É isso que a gente está brigando e continuará brigando até a hora que tiver que ir embora, né? E está em cartaz aqui em São Paulo a exposição Memórias do Futuro, Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência, que reúne 450 objetos, desde fotos, cartazes e documentos. Essa é uma mostra que faz uma trajetória da luta pelos direitos da população negra em São Paulo, desde os tempos da escravidão até os dias de hoje. A exposição Memórias do Futuro é um convite do Memorial da Resistência de São Paulo para pensar em expor as lutas negras, a luta da população negra da cidade do estado de São Paulo por direitos desde o pós-abolição. A ideia foi, de alguma forma, tentar contar as diferentes experiências de lutas por direitos, de ocupação da cidade, de produção das artes negras e também de diferentes movimentos, associações, organizações negras que, enfim, formaram o estado e formaram a cidade. A gente está falando aqui de quase 140 anos de história, de luta, de demanda de direitos, de ocupação do espaço público, de ocupação das ruas, de luta antirracista no Brasil a partir de São Paulo. Portanto, o nosso problema é justamente sobre o apagamento dessa história, né? É por isso que a ideia de memória é importante. A memória serve para produzir referência. A exposição tem esse papel, então, de produzir referência sobre essa luta por direitos. O que as pessoas vão encontrar aqui são histórias de ativismo, histórias de vida negra, e histórias de vidas dedicadas à luta antirracista para construir um futuro melhor. E essa responsabilidade está nas nossas mãos hoje. Também haverá um outro momento sobre as diferentes artes negras, então, ocupando a cidade, artes plásticas, com um diálogo muito interessante com artistas negros contemporâneos. Um outro momento chegando à imprensa negra, por exemplo, então ainda no período da abolição e início do século XX até os nossos dias. Também a literatura negra é importante que o público conheça como uma forma de expressão e também de formas de luta pelo direito à imaginação. Quem chegar pela Estação da Luz, o espaço externo, vai se deparar com o mural da artista Soberana Aziza, que dialoga intensamente com as obras aqui dentro, em particular com as obras que dizem respeito ao ativismo de mulheres negras e organizações negras. Por que Memórias do Futuro? Porque quando a exposição foi concebida, nós pensamos que todas essas pessoas, todas essas vidas negras, essas organizações negras, elas estavam lutando e fabulando um futuro melhor. Um futuro que a gente pudesse viver, todos nós, negros e não negros, sem o racismo, né? Um futuro antirracista.
Raíssa, lutas. Eu aprendi, muita gente aprende que, na verdade, a gente não lutou. Que a luta pelo direito da liberdade não faz parte da nossa história. Isso é uma mentira. Acho que a gente tem aqui no programa uma oportunidade de falar um pouco sobre isso, né? Sim. Eu gosto de pensar que desde que a gente pisou aqui, e a gente pisou aqui vindo de um sequestro, o maior sequestro da humanidade, o maior crime da humanidade, a gente resistiu. E a gente resistiu de várias formas. Então, quando uma mulher mata seu bebê, é uma resistência para que ele não vire escravo, para que ele não seja uma pessoa escravizada. Quando você tem esses quilombos que a gente está conversando, que tanto quilombos urbanos, que são do Saracura, o quilombo do Jabaquara, quanto os quilombos de rompimento, você está resistindo, você está lutando. Quando você tem essas mulheres que faziam a vida da cidade de São Paulo, principalmente São Paulo, Rio, de todas as cidades, na verdade, né? As quituteiras e as quitandeiras que alimentavam e produziam vida, isso é resistir. E essas mulheres, né, juntavam seu dinheiro, eram escravizadas de ganho e, às vezes, não compravam a liberdade para si, compravam a liberdade para uma mulher mais nova, para uma criança mais nova, porque se tivesse filhos, seriam filhos livres. Então, é uma grande mentira. A gente resistiu de várias formas e até hoje a gente resiste de várias formas, né? Estamos resistindo, né, Oswaldo? Sem sombra de dúvida. Mas você sabe que sempre fomos enganados, né? Mas não fomos nós só negros enganados ou pretos enganados. Todos nesse país foram enganados, né? Quando você diz, por exemplo, que a independência do Brasil foi de forma incruenta, não houve derramamento de sangue. Quando você diz que a abolição foi feita por bondosos e humanitários abolicionistas brancos e apenas por eles, né? É claro, o tempo todo lá no começo da nossa conversa eu já falei, há um objetivo muito claro, muito explícito de apagar nosso protagonismo. Estação Livre volta já já com um pouco de memória musical do povo preto. Rapidinho, não sai daí. Estação Livre de volta, revelando aqui as nossas memórias e recebendo a Raíssa Albano Oliveira e o Oswaldo Faustino. Um projeto da Prefeitura de São Paulo previa a instalação de 5 estátuas de personalidades negras pela cidade. Nós temos falado delas aqui no programa e a gente já até mostrou Itamar Assunção e Carolina Maria de Jesus. Hoje a gente vai contar então um pouco a história de Madrinha Eunice. A estátua fica no bairro da Liberdade e, para quem não sabe, Madrinha Eunice é a matriarca do samba paulistano. Lava vez, pirata negro do meu coração. Deolinda Madre foi uma mulher filha de escravos, né? Uma mulher negra independente, avante do seu tempo na década de 30. Ela era uma mulher que tinha 4 bancas de limão, ela trabalhava por conta, ela agregava muita gente na casa dela, que era uma casa de cortiço ali na Rua da Glória. Deolinda Madre não gostava de ser chamada por esse nome, que era o nome oficial dela. Ela gostava de ser chamada por Madrinha Eunice, onde todo mundo aprendeu isso e ninguém conhece ela se não for pelo apelido de Madrinha Eunice. Chegou Lavapés, pirata negro, a tradição está aqui. Além dela ser uma pessoa muito comunicativa, ela cantava, ela dançava o jongo, né? Ela é de Piracicaba, então tinha essas danças culturais do interior. Ela ia nas festas religiosas, principalmente em Bom Jesus de Pirapora, onde tinha a dança de bumbo, e ela dançava o jongo, que é uma dança muito bonita. Depois dessa consagração de colocarem a estátua dela no bairro da Liberdade, um bairro de povo preto. Foi muito bonito, porque na Praça da Liberdade, no bairro da Liberdade, ele tem um contexto muito negro, que poucas pessoas conhecem. Então colocar a Madrinha Eunice ali,
na Praça da Liberdade, um lugar onde tem uma referência para a população negra muito forte, mas que poucas pessoas conhecem, vai fazer também que a história do local tenha uma outra referência. Dentro uma oração. É muito gratificante uma mulher negra que trabalhou, que lutou, foi independente naquela época, avante do tempo dela, pôr uma escola de samba na rua. Ela é a primeira mulher negra no Brasil a ser presidente de escola de samba. Eu assumo a escola em 96 e levo adiante até 2019, quando eu passo para o meu amigo e irmão Ailton Graça, que é o novo presidente zelador, que ele gosta de ser chamado assim, primeiro por zelar pela história e pela religião nossa, e ser o presidente atual da Escola de Samba Lava Pés, que hoje não é mais Escola de Samba Lava Pés, é a Escola de Samba Lava Pés Pirata Negro, né? Ela sempre está escutando a gente lá de cima, né? Eu só posso dizer para ela, muito obrigado por me fazer essa grande mulher que sou hoje, e muito obrigado pelo samba de São Paulo que nos deu pra gente. Sou Lava Pés Pirata Negro, a mensageira da fraternidade. Oswaldo, você sabe que a gente já contou aqui, a gente conta tudo quanto é história. Estação Livre é um programa incrível, vem sempre revelando histórias importantes. A gente falou dessa questão do embranquecimento das escolas de samba. E aí, com essa reportagem da madrinha Eunice, descobrindo que ela foi a primeira presidente negra de uma escola de samba, a Lava Pés, como é que fica essa nossa história do samba no meio disso tudo, Oswaldo? Olha, de uns tempos para cá, a nossa cultura tem mesmo sido mercantilizada, se vê outras possibilidades. E a partir daí, poucos são os presidentes ou as presidentes que são negros, né? Pouquíssimos, quase nenhum. Quase. Raíssa, você sabe que uma observação que eu vejo quando a gente vai contar algumas histórias de determinados povos aqui no Brasil é quando a gente fala da cultura japonesa, se a gente vai falar de uma música, de uma comida, a gente sabe que é japonesa. Se a gente vai falar de macarrão, a gente sabe que o macarrão é italiano. Agora, se a gente vai falar de samba, se a gente vai falar de feijoada, isso não é negro. Ah, isso é brasileiro. A gente também está falando de apagamento? A gente está falando de apagamento e de apropriação cultural, né? Essa discussão é uma discussão bem complexa, mas que a gente tem que falar sobre isso, porque a gente tem o caso das tranças, por exemplo, porque quando mulheres negras usam tranças, como é que elas são vistas, e quando mulheres brancas usam trança, como é que elas são vistas. A negra não é bem vista e a branca se torna fashion, moderna, né? Exato. A negra é a macumbeira, toda de branco, e a branca, ela só tá bonita, entendeu? Tá bonita, só tá desfilando. vestindo o que ela quer vestir. E só um detalhe também que eu queria apontar sobre a estátua da madrinha Eunice, que é maravilhosa, já fui lá prestigiar. Só que, gente, falta uma placa. Eu pensei a mesma coisa, não tem placa. Não tem placa. Eu fui com a minha mãe, a gente parou ali, era um dia da semana. E aí outras pessoas também foram parando e ficavam, mas quem é? Gente, o que custava uma plaquinha embaixo? É muito importante, eu acho incrível essa iniciativa, mas eu acho que pecou nesse lugar de não falar quem era essa mulher, porque senão você acaba esvaziando de sentido. Então fica aí a dica e a nossa exigência para a Secretaria Municipal de Cultura. Cadê a placa dizendo ali quem que é a história da madrinha Eunice ao lado da sua estátua na Praça da Liberdade? Vamos continuar falando de escola de samba, porque o fundador da primeira escola de samba do Rio Grande do Sul, o ativista e músico Giba Giba, é um personagem fundamental para a cultura preta gaúcha. Morto em 2014, ele também é responsável por preservar a memória do tambor conhecido como sopapo, que é um instrumento típico da região. Já estão dizendo que eu sou afrodescendente. Eu não sou afrodescendente. Eu sou negro brasileiro. O mundo aqui é afrodescendente. O negro não é afrodescendente, o negro é o original. O afrodescendente é todas as pessoas do planeta.
Quem foi o Giba Giba? Ele foi um dos caras mais incríveis que eu conheci. Giba Giba foi, e para mim será sempre, uma entidade maravilhosa. Foi um homem que foi construindo uma ideia no estado do Rio Grande do Sul, uma ideia de equidade racial em primeiro plano. Giba é, nesse momento, em 1960, o primeiro presidente da primeira escola de samba construída por esses meninos, esses rapazes de Pelotas que tocavam o sopapo. Bom, o início da praiana foi que a gente estava lá na Rua da Praia, lá, né? Aí disse, vamos fazer um... Porque a gente tinha aquela tradição de bloco de carnaval, de escolinha de samba. E a gente não imaginava que aqui não tinha escola de samba. Assim, escola de samba com aquele... Porque o pai, ele viajou por todo o Brasil, tocando esse instrumento aqui, que é esse instrumento que está aqui atrás de mim, aqui, né, que é o sopapo. Negro toca sopapo em transe. Não é simplesmente um músico tocando sopapo. É completamente diferente, porque há um transe impressionante, como se realmente os ancestrais chegassem naquele momento e vão ficar livres, soltos. Salve, salve, meu povo irmão. Salve, salve, meu povo irmão. Estamos passando por essa guerra. Lutamos por igualdade. Liberdade não se espera. Teve um momento na história que o sopapo era usado em todas as escolas de samba da cidade, aqui em Rio Grande também. Isso foi desaparecendo por conta da influência do carnaval carioca nas escolas de samba, que substituíram o sopapo pelo surdo. E assim o sopapo foi saindo de cena e chegou quase à extinção. Isso provocou o Giba, a ideia dele, a fazer o projeto Cabobu, com a intenção de trazer de volta o sopapo à luz e ao uso nas escolas de samba. Foram feitos 40 sopapos na época. Tem uma curiosidade, porque o pai, como tirou do carnaval, porque ele era essencialmente do carnaval, o sopapo, para botar na música popular brasileira. Para mim, quando eu conheci as músicas do Giba, há muitos anos atrás, eu diria mais de 20 anos, eu disse, isso ainda não existe, essa música ainda não existe. O disco saiu em 93, um disco autoral. Era o tambor e o Giba, e a composição vinha em torno disso. Tem uma coisa erudita, tem uma coisa pop, tem uma coisa rock e uma coisa gauchesca. Tem muita música ainda, né? Inédita. Com as cores que a natureza brisa a existência. O legado que ele deixou é continuar respeitando muito esse instrumento de sopapo. O pai deixa isso como artista e como negro, né? Diz assim, ó, principal, negro é o protagonista de sua própria história. Nosso programa ainda não acabou, não. Depois do intervalo, a gente traz mais memória, a gente vem de música, a gente volta já já. João do Vale não precisou de mais de 2 discos lançados para gravar seu nome na história da música brasileira e se consagrar como um ícone da cultura do Maranhão. O compositor, morto em 1996, passeou por vários gêneros musicais e lançou clássicos como o shot Pisa na Fulô e a canção de protesto Carcará. A ema gemeu no tronco do Juremar, a ema gemeu no tronco do Juremar. Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar.
Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? João do Vale não foi, João do Vale é. João do Vale é um dos maiores compositores do Brasil e o maior do Maranhão, né? Uma pessoa assim, mais humilde, mais humana que eu conheci assim, toda a minha vida. De inteligência ímpar, que não teve estudo, né? Mas ele sempre passou para os filhos a importância do estudo. Mas só tocava pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrata meu amor. A importância que ele tem é de ter vivido e de ter feito uma travessia imensa e que é a travessia da história do brasileiro, né? O brasileiro que nasce pobre, um homem negro. Gente, que conversa é essa, senhor? Já viu o Paulo Arara não passar fome no caminho, senhor? Opa, tem que passar, né? Aprender, né? E que viaja, né, de carona, uma viagem que podia ter dado em nada. E ele vai parar no Rio de Janeiro, que era o lugar que ele sonhava que seria o Eldorado, onde ele se tornaria um compositor. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Era uma poesia, às vezes, de duplo sentido, de brincadeira, mas com versos de riqueza impressionante. Deu meia-noite, a lua faz o claro, eu assumo no zaro e vou brincar no vento leste. Não é qualquer coisa isso. Aranha teste puxando o fio da teia, ciência da abelha, da aranha e é minha, muita gente desconhece. Ele nunca deixou de compor, né? E durante essa época de 65 até 81, ele sempre estava compondo para os artistas, abastecendo esse grupo. Ele nunca ficou um tempo sem ninguém gravar ele. Era, na época, Maria Bethânia gravou ele, Marinês. Aí até 81, quando o Chico resolve produzir um disco dele, reunindo vários artistas como Alceu Valença, Zé Ramalho, Amelinha. Carcará é uma música impressionante porque quando estudamos a música brasileira da época de ditadura, aquelas músicas que foram censuradas, os artistas que foram exilados, vem à cabeça Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? E João do Vale brincava com isso. Ele falou, enquanto uns foram para Londres, né? Eu fui para Pedreiras. Ele meio que se escondeu em Pedreiras porque ele também foi caçado pelos órgãos de controle da ditadura. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Eu tenho uma alegria quando eu canto isso, sempre. Sabe o que é? Me parece que eu vingo o sertão quando eu canto isso. O João canta uma ave, né? Que voa que nem gavião, né? Que pega, mata e come. Então é uma metáfora daquele momento e os estudantes que estavam ali lutando na linha de frente junto com um grupo de artistas, de pensadores da época, captaram essa mensagem com muita propriedade e isso chamou a atenção da censura, com certeza. Carcará é mamada, é valentão, é águia de lá do meu sertão. Os corregos novinhos não pode andar, ele puxa no embigo até matar. Carcará. Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. E é com a memória do João do Vale que a gente vai encerrando o Estação Livre de hoje. Aliás, essa música Carcará tem muito a dizer sobre a nossa história atual do Brasil. E antes da gente finalizar, eu quero agradecer vocês, mas eu quero ouvi-los também, porque eu acho que a gente está aqui com dois intelectuais, duas pessoas que são referências. Eu quero saber uma mensagem final de vocês sobre a importância do revelar das nossas histórias. Olha, para mim é revolucionário, né? Eu acho que uma televisão pública que abre um espaço para a gente contar a nossa história está fazendo coisa que já deveria ter sido feito há muito, muito, muito tempo. Esse é o papel de uma TV educativa, né? Já que as escolas não tiveram muito interesse
na implementação da Lei 10.639, né? E, enfim, em nos dizer, apesar de muitos professores terem se empenhado, mas oficialmente a gente não vê uma grande ação. Então, pelo menos através dos meios de comunicação e da TV pública, a gente está revolucionando. Parabéns. Obrigada, Oswaldo. Raíssa? Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar nesse programa maravilhoso. Queria agradecer aos ancestrais também por terem me colocado aqui junto com vocês. Também quero falar para quem está vendo esse programa de procure saber suas histórias, procure saber as histórias dos seus pais, dos seus avós, procure saber a história da cidade, com curiosidade, com desejo. É isso. Isso mesmo, procure saber, porque quem conhece a sua história consegue traçar melhor um caminho para o seu futuro. Você pode rever tudo isso aqui, todos os outros programas que a gente citou, nas nossas redes sociais, mas não vai ainda, tá? Porque aqui a gente tem sempre uma boa notícia. O programa de mentor exclusivo para pessoas negras da Atento é um programa onde nós abrimos para os nossos funcionários que estão na base da companhia hoje, a fim de que nós possamos alavancar essas pessoas dentro dos espaços de poder, né, dentro dos nossos cargos mais altos. Hoje o nosso programa Ações Afirmativas nas Empresas veio fazer uma visita para lá de especial. Eu vim conhecer uma das maiores empresas de relacionamento com clientes do mundo. Para conversar sobre isso, eu venho falar com Dimitrios Oliveira, presidente dessa grande empresa. Atento, uma empresa genuinamente brasileira, com tantas mulheres, com tantos funcionários. Como é que a diversidade chegou e está fazendo a diferença? E nós somos diversos por natureza. Hoje, 70% mulheres desse contingente, população pessoas autodeclaradas pretos ou pardos, né, ou pardas, 65% desse contingente. Ou seja, nós somos de fato uma estratificação da sociedade brasileira. Então é difícil não ser diverso num ambiente que já nasce diverso. Até porque você está em várias partes do mundo. A gente está em vários países, a gente cobre América Latina, Europa e Estados Unidos. A diversidade é um diferencial competitivo importante para o setor empresarial como um todo, mas sobretudo para a Atento? A gente começou com essas iniciativas há bastante tempo, há muitos anos. A gente vem com programas estruturados desde 2014. O que está acontecendo agora é que no mercado nós somos diferentes e eu acredito que isso é uma vantagem em relação às outras empresas do segmento que a gente atua, mas a parte mais importante de mudança nesse processo é o reconhecimento dos clientes das nossas práticas. Então, com esse movimento todo de ESG, isso tem acelerado um pouco mais o entendimento e a busca por empresas que tenham a diversidade na sua raiz de negócio. Eu decidi me inscrever no programa porque eu queria potencializar os meus conhecimentos e me desenvolver como profissional. Sei que a companhia tem várias outras áreas e se capacitar é essencial para que você consiga aí oportunidade em outra área e ver no programa uma oportunidade. Mudar o Brasil é coisa das empresas também. Totalmente, iniciativa privada, acredito muito nisso. Acho que o papel de liderança nosso, né, na empresa, na representatividade que a gente tem sendo os maiores empregadores do país, 35% da nossa mão de obra inicial, primeiro emprego, então uma moçada, no bom sentido, uma moçada que passa pela gente, a gente tem um trabalho importante de formação, um trabalho social importante. Então, eu não acredito, única e exclusivamente, deixar só para governo fazer as políticas públicas que favorecem educação e cultura. Acho que a gente tem nossa responsabilidade como iniciativa privada e a gente está super comprometido com isso. Pessoas negras têm que ocupar espaços de liderança. Quando você está neste lugar, você consegue deliberar e entender
coisas que não estão necessariamente ao seu redor. Então, quando você tem um espaço composto por pessoas não negras, não necessariamente elas sabem o que precisa para a pessoa negra. Então, elas precisam estar nos espaços de poder. Os meus planos para o futuro estão ligados ao meu desenvolvimento profissional, aos interesses e tudo que eu vislumbro ainda dentro da Atento. Então, continuo buscando conhecimento e me preparando para conseguir outras oportunidades dentro da companhia. Pensando futuramente dentro do programa de mentoring, essa edição ela foi exclusiva para pessoas negras, mas nós pensamos em realizar outros recortes exclusivos. Então, exclusivo para mulheres, exclusivos para LGBTs. A gente acredita que, de uma forma geral, todos esses recortes a gente poderá alavancar eles dentro desses espaços, que hoje eles não estão. Convido você para estarmos juntos no nosso próximo episódio das Ações Empresariais nas Empresas. Um abraço e até lá!